Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Esse é um estudo que merece muito a nossa atenção. A gente começou a falar semana passada. Meditação, suas leis, suas diversas abordagens. Um resumo. A gente, quando fala de meditação, não sei se algum de vocês já tem experiência, se já tem alguma caminhada nesse sentido. O que eu conheci da meditação foi a meditação tibetana. Depois a gente foi conhecendo outras linhas. Mas o que o guia está propondo aqui é um pouco diferente dessa ideia de meditação como um exercício onde a gente abre mão dos pensamentos e fica só nesse estado de vazio, nesse estado de silêncio. O estudo que a gente já fez sobre meditação, Cláudio Naranjo foi um que estudou muitas linhas de meditação e ele escreveu um livro sobre as meditações, e uma conclusão que ele chegou, que eu achei muito interessante, é que o que há de comum em todas as linhas de meditação é que todas elas têm um exercício, um trabalho com a concentração. Todas elas são um desenvolvimento da concentração, de alguma forma. Então, eu já fui uma comunidade franciscana que eles paravam várias vezes por dia, e os monges então paravam em frente a uma imagem do Cristo, e ali eles ficavam olhando para aquela imagem. É um tipo de meditação. Eles ficavam olhando, em silêncio, respirando, contemplando aquela imagem, respirando. E fazendo isso todo dia, por X minutos, meia hora, eles iam buscando esse encontro que a gente falou aqui no começo. Eles iam reforçando esse caminho interno de encontrar o Cristo. É uma forma. Outros meditam visualizando uma luz na testa, uma luz no peito, imagens. Outros apenas se concentram na respiração e ficam só observando a respiração, São variáveis desse exercício da concentração. E todos muito válidos, todos com enormes benefícios para a nossa saúde, para o nosso cérebro, para a nossa atividade mental. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita, eu não vou conseguir citar fontes agora, minha memória para isso ela é limitada, mas no livro que chama Em Busca de Deus, ele fala sobre meditação, e lá foi feita uma pesquisa com eletroencefalograma, onde chamaram pessoas leigas, não eram praticantes, não eram místicos, um mecânico, um cabeleireiro, um professor, pessoas que se dispuseram a fazer a pesquisa, que não tinham essa prática, e eles se dispuseram então em começar durante 3 semanas, 21 dias, eles meditavam por 12 minutos, respirando, observando, em silêncio, 12 minutos. E durante 21 dias, foram lá e fizeram de novo o exame. E todos perceberam mudanças na estimulação cerebral, mudanças orgânicas, detectadas por aparelhos que mediram que as zonas responsáveis pela depressão, pelo desânimo, elas ficaram menos estimuladas. E as zonas responsáveis pela alegria, por satisfação, ficaram mais estimuladas. Como um exercício tão simples, mas com frequência. Então os benefícios são enormes. E essa é a meditação mais comum que a gente tem notícia e que normalmente tem praticado.
O que o guia vai propor nesse trabalho é uma outra forma de meditação. Na verdade, o que ele propõe aqui é um trabalho interior. É um exercício interno de transformação da nossa vida e da nossa consciência. Então, olha como que ele define a meditação na linha do Petwork. Meditação será melhor usada para alcançar as metas específicas desse Petwork. Quais são as metas? A unificação da pessoa total com a parte que ainda está separada, o eu inferior. Essa que é a proposta da meditação do guia. Ele diz que se não existisse o eu inferior, para quem está chegando agora, o eu inferior, essa parte da nossa responsabilidade, da nossa personalidade, que é responsável por tudo aquilo que burla as leis divinas, que está em desacordo com as leis divinas. O eu inferior, ele é composto basicamente de 3 principais características: orgulho, medo e obstinação. Quando a gente se obstina em querer que seja do meu jeito. Essas são as 3 características: medo e orgulho. Isso forma o nosso eu inferior. E essa dimensão do nosso ser é responsável por bloquear tudo aquilo que a gente tem de mais, das melhores metas que a gente tem para a nossa vida. O guia fala que se a gente não tivesse esse eu inferior, bastava a gente pensar naquilo que a gente queria e rapidamente aquilo ia começar a acontecer. Se não acontece, é porque essa parte, de alguma forma, está presente, está bloqueando, está impedindo a nossa realização. E esse é o objetivo. Sem que a gente unifique o nosso ser com essa dimensão, nós vamos viver de forma separada, dissociada, e as nossas atitudes, então, vão estar sem energia criativa para a nossa realização. Então, o trabalho que ele vai propor passa por conseguirmos olhar para essa dimensão que ficou separada porque ela é muito constrangedora, porque a gente tem medo de olhar para ela. Toda vez então que a gente consegue olhar para uma parte a mais dessa dimensão, a gente se integra e se fortalece. Quanto menos consciente ela estiver, mais a gente é arrastado para caminhos que a gente não quer ir. E quanto mais consciente a gente tiver dessa parte, mais autonomia eu vou ter na vida para poder seguir com os meus desejos, com os meus melhores desejos. E aqui, a gente falou muito semana passada sobre essa parte, como que nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Na criação consciente, você emana e expressa vários pensamentos, sentimentos e atitudes, ou a soma total deles, na medida em que isso cria a totalidade da sua vida. Todos os conceitos e opiniões, todas as visões e desejos criam uma direção da vontade, que é então carregada. Então, esse é o nosso objetivo. Perceber o que a gente está criando
em cada situação que a gente não está conseguindo desbloquear na nossa vida. Ele diz assim, quando existe muita resistência, é porque existe uma parte nossa que não quer aquilo que eu acho que eu quero, ou que eu acho que seria o melhor. E é difícil para a gente aceitar que isso possa existir em nós, que a gente possa ser tão contraditório assim, mas nós somos muito contraditórios ainda. Tem uma parte nossa que quer viver bem, que quer que a minha vida melhore, que quer ter uma boa relação, que quer ter prosperidade, que quer viver em paz. E quando a gente percebe resistência nessa possibilidade, ele diz, porque existe uma outra parte que não quer, que diz não, eu não quero ficar em paz. Por vários motivos. Seja porque eu sinto que eu não mereço, seja porque eu não acredito que isso é para mim, porque eu não acho que isso é possível. São vários os motivos, mas que concluímos em alguma dimensão do nosso ser que eu não quero isso. Então conseguir ver essa parte que faz oposição ao que é bom é ver a nossa sombra. E é encararmos com a nossa totalidade, com o eu superior, com os nossos melhores desejos e com o que há de pior em nós também. E aí ele vai dizer, como que ele está dizendo aqui, é que a gente molda a nossa realidade o tempo todo. E ele fala então da substância da alma, e eu recortei uma parte aqui do Livro dos Espíritos. Eu gosto de fazer esse casamento, sabe? O guia é uma fonte de instrução espiritual que tem conceitos psicológicos profundamente lógicos, plausíveis e fundamentados no que a gente tem estudado da psicologia. Mas é uma fonte de conhecimento espiritual. Assim como os espíritos que se revelaram para Kardec foram. Assim como os vários instrutores e mensageiros, né, através de Chico Xavier, a humanidade, ela foi agraciada. Essa é a misericórdia, que viu que a gente, por nós mesmos, estava meio difícil. Então a gente teve alguns bônus. Olha, vamos abrir canais de instrução. Vamos abrir canais para ajudá-los a desenvolver. E alguns são canais sem nem saber que são. Mas o que André Luiz nos conta na psicografia através de Chico é que tudo de bom que a gente faz, tudo de bom que é feito aqui nesse mundo, ele tem uma origem no plano espiritual. Todo empreendimento benéfico que é feito aqui, toda organização que se levanta para fazer o bem aqui, ela tem uma origem no plano espiritual. Então essa parte aqui, ela vem falar do fluido cósmico universal. Esse é um conceito que é revelado então pelo Espiritismo, que ele fala, é um elemento semimaterial, simples e primitivo, que cede a qualquer força e não tem forma independente, mas se amolda ao ambiente em que se coloca, ou se sujeita à potência de um pensamento inteligente. Ou seja, essa matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Pergunta de 27 a 34 do Livro dos Espíritos. Então o que ele está dizendo? Que nós estamos num mar de energia. Nós estamos, a gente acha que está separado, mas nós estamos juntos, unidos por esse fluido cósmico. E que a gente não vê, salvo alguns sensitivos que começam a ter vislumbres,
Mas se a gente pudesse ver, a gente veria aqui, ó, campos de energia nos ligando, um fluido que permeia tudo, e que foi chamado de fluido cósmico. E esse fluido, ele é plástico, ele é moldável, ele não tem uma forma definida. Então tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que começa a se elaborar na minha mente, é como se fossem saindo, né, tentáculos de energia de mim, que vai moldando esse fluido e criando essa realidade com o que eu penso, com o que eu sinto. Se eu falo, então, ganha mais força. Quanto mais consciência eu coloco naquilo que eu estou fazendo, mais forte se tornam as minhas criações. Então isso foi trazido pelo Kardec. E aí o guia vem trazer algo muito parecido. Meditação é criação consciente, deliberada. Olha a definição de meditação. Que meditação, ela propõe unificar com o nosso eu inferior, e ela propõe criar nova realidade para a nossa vida. Olha que bacana, ele está dando para nós mais autonomia. Para a gente sair de uma postura passiva, que diz, se Deus quiser, minha vida vai melhorar em 2018, vou pular 7 ondinhas, e Ele vai fazer tudo ficar melhor. Né? É uma postura um pouco infantil, imatura, de quem está delegando para Deus a responsabilidade de mudar a minha vida. É bom a gente cultivar essa esperança, mas que ela seja uma esperança madura, a ponto de entender que se eu não mudar, nada vai mudar. Né? Porque virou de meia-noite para meia-noite e 1, do dia 31. Então, para que eu mude, eu preciso aqui me abrir para novas possibilidades, para uma nova realidade. Então ele diz que meditação é a criação consciente, deliberada, é um dos atos mais dinâmicos e criativos que possamos imaginar. O homem cria constantemente, saiba ele disso ou não. Ele cria pelo que ele é, pela soma total de seus sentimentos, suas opiniões, convicções conscientes e inconscientes. Aí é que está o mistério da nossa vida não estar sendo plenamente feliz. Porque eu crio sem saber que eu estou criando uma realidade de sofrimento para mim. Com as minhas crenças negativas, com os meus medos. Criamos pelos nossos conceitos que determinam nossas ações e reações. Que determinam minhas metas e atitudes. Cada pensamento é uma criação e tem suas consequências. Olha como é profundo esse pequeno trecho. E por mais que a gente entenda e já tenha visto, é uma coisa que a gente precisaria anotar, né? Uma amiga minha que ela pôs no quarto dela um quadro negro e ela tem anotado algumas frases. E são frases que a gente precisa se lembrar todo dia. Todo dia a gente precisa se lembrar que o nosso dia vai ser uma criação nossa. A gente está criando o tempo todo o nosso dia. E às vezes a gente descuida dessa criação. A gente descuida dessa autonomia de fazer o nosso dia, de criar a nossa realidade com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com os meus conceitos. Oi? Eu sou meio burrinho em algumas coisas, várias, muitas. Mas eu sempre, nunca fiz meditação, não. Eu sempre tive a concepção de que meditação era você conseguir um momento de desligamento
desligamento do seu racional, do seu cotidiano ali, mas sem um objetivo. Por exemplo, que eu comecei a entender, deu para eu entender, eu devo ter entendido errado. Porque quando eu medito, eu tinha essa concepção de que eu estava me desligando de tudo para Então, poder ficar... Você entendeu certinho. É diferente mesmo que ele está propondo. Esse conceito de desligamento é o conceito mais comum de meditação. E quando a gente fala de meditação, é isso mesmo que a gente entende. É um desligamento, é a gente simplesmente se concentrar em algo e ficar ali, né? Com aquele momento, com aquele espaço. E essa é a meditação clássica. É o que vai variar um pouco a forma, mas é isso mesmo. Aqui, não sei se teria outro nome que a gente podia usar, não sei se é essa tradução, mas ele usou esse mesmo nome para propor para nós uma outra coisa. É isso que eu entendi. Né? Uma outra coisa. Que não é bem esse tipo de meditação onde a gente se desliga e fica numa posição de receptividade, passividade, desligamento, de contemplação. Aqui ele está propondo algo que é muito, que é uma dinâmica, né? Que é um processo criativo, né? Ele está chamando esse caminho de meditação, mas é um exercício criativo, que é criar uma nova realidade. É ter uma visão daquilo que você queira de uma forma que talvez não aquele elefante branco, né, que você não está vendo e de repente você vê, não é isso. Ele vai especificar melhor isso aqui. Ele diz assim que essa criação, ela passa por 4 fases. A gente definir um conceito, imprimir e permitir essa impressão, visualização e fé. Esses são estágios desse exercício que ele vai nos ensinar. Vamos ver se a gente consegue olhar para todos. O primeiro estágio é quase sempre aquele em que a mente consciente assume a parte ativa, dizendo a palavra, formulando concisamente os pensamentos e intenções. A mente consciente emite, sustenta e fixa. E quanto mais concisamente for realizada essa parte do ato criativo, mais construtivos e verdadeiros são os pensamentos e intenções. Menos obstruções internas inconscientes existirão, contando que isso seja feito de forma realista e honesta. Então esse é o primeiro estágio, onde a gente define o conceito, né? Tá lá. Conceito. É o momento em que a gente começa a explicitar, trazer para a consciência a pergunta que eu fiz aqui no começo: o que eu quero? Já viram um ditado que fala assim: aquele que não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Vocês querem qualquer coisa? Cássia, fala. Quando você foi falando dessa meditação, eu associei muito com o conceito de focalização. Que você vai esvaziar para preencher com o que é essencial. Então você vê que é o mais simples, mas que é simples. Para co-criar. Sim. Eu acho que a gente pode até ter algumas semelhanças. Mas é diferente porque aqui nós temos uma meta. Ele está nos estimulando a trazer uma meta muito bem definida. E a focalização, ela nem sempre traz essa meta. A meta da focalização é se ver, né? É se esvaziar para se ver. Aqui, a focalização vai fazer parte disso, só que é algo um pouco maior. Talvez eu errei em usar, eu estou usando no sentido que eu dou para focalizar, estou dando um Sim. sentido informal para isso, Sim. não um sentido Isso. formal da focalização. É o seu conceito de focalização. Então vamos avançando. Ao contrário, quando os conceitos estão distorcidos,
Então ele diz aqui, ó, quando está tudo claro e eu começo a formar uma possibilidade, um desejo, uma intenção, e aquilo ali passa por mim sem conflito, a chance disso acontecer é muito grande. Está liberado o fluxo. Mas, quando os conceitos estão distorcidos, as atitudes são destrutivas e os pensamentos são negativos. A lei cósmica é quebrada. Isso traz culpa e medo, que por sua vez exige defesas. As defesas endurecem e tornam quebradiça a superfície da alma, disponível para a criação. Será, portanto, muito mais difícil gravar e imprimir. Ele está dizendo, às vezes, os nossos conceitos, eles estão distorcidos, e isso vai gerar uma negatividade. Tem muita gente que quer, fala, não, eu quero fulano de tal, gosto muito dele, mas ele é casado, mas eu quero. Um exemplo bem esdrúxulo aqui de um querer que está distorcido. Eu não precisa nem ser casado, não, mas é uma pessoa que ela não quer ficar comigo, mas eu quero. E começa a insistir, começa a forçar uma realidade que ela não é possível. Isso é uma obstinação. É o eu inferior atuando, achando que tem que ser do meu jeito, que tem que acontecer do jeito que eu quero. E isso vai gerar, então, uma destrutividade que vai trazer culpa e medo. Isso vai impedir o processo de... Por isso que Jesus falava assim, tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será dado. E é difícil entender isso. Não é qualquer coisa que a gente vai conseguir, ou a gente pode até conseguir coisas de formas ilícitas, como a gente vê muita gente aí conseguindo. Não, fulano tão mau caráter e está lá, né, na lancha, cheio de dinheiro. Mas pode ter certeza, isso não vai realizar ele. Posso até conseguir algumas coisas, mas aquilo não vai me trazer realização para a alma. Não vai trazer paz. Vão trazer satisfações passageiras, mas daqui a pouco nada daquilo vai sustentar. Na maioria das vezes, nós não vamos conseguir alcançar porque está em distorção dentro de nós. Então ele fala assim que a substância da alma é um princípio receptivo, do mesmo jeito que o fluido cósmico, né, que a gente falou lá no começo, aqui ele está chamando de substância da alma. Que a substância da alma ela é receptiva. Quanto mais unidirecionada, sem conflitos e descontaminada de dúvidas secretas, devido a negatividades não reconhecidas, quanto mais unidirecionado, sem conflitos, sem negatividade for sua afirmação, mais profunda e clara será a impressão na parte receptiva. Então nós estamos falando do conceito, e ele está dizendo assim, esse conceito, ele só vai poder acontecer se a gente conseguir imprimir ele na nossa alma. E eu não vou conseguir imprimir isso na alma se tiver dúvida. A dúvida ela vem do medo, ela vem de uma crença que diz assim, será? Será que eu mereço ficar bem? Hoje eu conversava com uma pessoa que ela falava assim, olha, a minha mãe, ela está tão mal, mas ela está tão mal, a vida dela está tão caótica, mas é tanto sofrimento emocional, financeiro, é um caos tão grande, que eu tento ajudar, mas eu não consigo resolver. Eu dou um apoio, eu dou uma ajuda, então eu não sei quando que vai resolver, é um caos mesmo. Mas eu olho para aquilo e penso, como é que eu posso ficar bem? Como que eu posso ficar bem com a minha mãe daquele jeito? Aí eu quero fazer uma reforma na casa. Eu tenho condição, estou trabalhando, mas como é que eu faço uma reforma na minha casa enquanto minha mãe está ali passando dificuldades extremas? Então eu tenho que abrir mão de tudo para estar com ela,
Olha o conflito que leva, então, a uma dificuldade em estar afirmando com clareza, com segurança, que eu quero ficar bem. Como é que eu posso ficar bem? Como é que eu posso ficar em paz sabendo disso? Isso tudo são crenças negativas, né? São dificuldades da gente estar inteiro conosco. São as nossas divisões que deixam a nossa convicção sem força. A meditação ela deve começar com a sua mente consciente. É como todos os atos, uma decisão de vontade e intenção, a qual se dá seguimento. Os conceitos e pensamentos que você forma com a sua mente consciente são suas ferramentas iniciais. Repito o que eu disse antes: clareza e convicção, afirmação concisa e direção sem conflito determinam a força e energia do processo. Essa é a chave. Quando a gente conseguir afirmar com clareza e convicção, nós vamos ter energia e força para seguir. Mas a gente sabe quando que a gente não está convicto. Oi. Uma questão, assim, se eu tenho uma consciência que eu estou criando mal, que existem bloqueios, que eu não estou conseguindo criar fluidicamente. Não está fluindo, né? Estou com uma consciência aqui que eu estou vendo que eu não estou convicto, não está fluindo. O processo seria eu usar essa substância da alma para ela me mostrar a minha crença negativa. Isso, perfeito. Eu ia chegar lá, você adiantou. Exatamente isso. Exatamente isso. Esse vai ser o próximo passo. Quando está fluindo, ótimo. Aí a gente vai dar direções e a gente vai construir possibilidades que a gente quiser, né? Isso, se você quiser, sabia que você pode ter mais dinheiro? Se você quiser, sabia que você pode ter um bom relacionamento? Se você quiser, né? O universo, o guia fala assim, é abundante. Ele é abundante, ele tem todos os recursos que a gente precisa. É uma disponibilidade que tá aí para nós. Se nós não temos, é porque nós é que não estamos em acordo com essa abundância. E aí nós vamos ver o que em nós que está em desacordo. E que é exatamente isso que você está falando. Nesse sentido, por exemplo, esse exemplo que você deu da mãe, né? De uma fidelidade, sei lá, negativa. Isso. Como é que eu posso ficar bem com a minha mãe passando tão mal? Então, a ideia é de viver, não sei bem a palavra que eu vou usar, mas em solitude, deixar ela criar mal. Tipo, então, isso não seria suportável pela consciência. Se eu abandono, eu não posso salvar minha mãe, porque senão eu vou entrar num buraco junto com ela também, né? Mas se eu também abandono a minha mãe, como é que eu vou ficar com a minha consciência? Né? Então nós estamos falando de dois extremos. Não é nem abandoná-la e nem querer salvá-la, mas é fazer o que eu posso. E encontrar um lugar aqui, como que eu posso ficar bem ajudando a minha mãe? O que eu posso fazer para ajudar a minha mãe que eu fique bem? Porque se depender de eu ficar bem, a minha mãe ficar bem, ferrou. Porque eu estou dependendo, a minha felicidade está dependendo dela. E ela tem as escolhas dela. Talvez o lado negativo dela é tão grande que ela só vai conseguir ficar bem daqui 20 anos, ou na próxima vida. E aí eu também vou ter que ficar acompanhando. É uma fidelidade negativa. Mas também não fazer nada é uma dor, é uma culpa, eu vou estar sendo negligente.
Então, o que eu posso fazer para que eu fique bem ajudando a minha mãe, para que eu sinta que eu estou ajudando ela de uma forma que não me destrua? E aí é uma construção de cada um. Eu posso sim oferecer esse tanto, essa vai ser minha forma de ajuda, eu vou ligar, vou conversar, eu vou indicar profissionais para que possa ajudá-la, eu posso até ajudá-la a pagar um profissional que possa ajudá-la a se reerguer, eu posso estar mais presente, eu posso fazer um monte de coisa. Esse conflito que eu vivo com meu filho. Com filho, com mãe, com amigo, com marido. Tendo que viver essa separação. É um conflito. Mas eu posso fazer um monte de coisa. Mas não significa que tudo que eu fizer vai ser suficiente para poder tirá-lo desse lugar, para poder tirar essa mãe desse lugar. Por quê? Porque nós estamos entendendo que cada um é responsável pela sua criação, pela sua vida, ela está criando isso. E a gente não pode fazer pelo outro, né? Tirar o outro desse lugar. Então, ele vai dizer que é exatamente isso que você está falando. Como é que você chama? Nara. Ô Nara, olha só. Clareza e convicção. Vamos afirmar o que a gente quer com clareza e convicção. Se você sentir fraqueza e dúvida nessa afirmação que você emite, seja ela qual for, eu quero ficar bem, eu quero ter mais confiança em mim, eu quero ter uma prosperidade financeira, eu quero ter uma relação melhor com meu filho, eu quero ter uma relação melhor com a minha mãe, eu quero poder ajudar minha mãe, eu quero poder sentir que eu tenho mais fé, eu quero desenvolver minha fé, seja o que for. Se você sentir dúvida nessa afirmação, é um sinal claro de que deve primeiro trabalhar com as obstruções e voltar sua atenção para elas. Aí a gente vai encontrar essa manifestação do eu inferior nesses locais. Tem um lado meu que quer ficar bem com meu filho, mas tem um outro que já cansou. Eu ouvi uma pessoa falando, eu estou de saco cheio, eu não aguento mais, fiz tudo para esse menino, troquei a fralda dele e tal, paguei tudo, e agora ele chega aí e me trata assim, eu não quero mais. Tem um lado meu que pode dizer isso, eu não quero mais. Pois não. Mateus, quando você fala que é importante olhar para esse lado, às vezes eu posso falar que eu quero uma coisa, mas eu tenho uma crença atrás de mim, eu afirmo com toda certeza, mas eu estou baseando uma crença que eu tenho que talvez nem seja minha. Pode ser uma crença adotada, mas é algo que ainda torna a minha certeza dividida. Não é toda certeza. Se for toda certeza, vai fluir. Na razão, a gente pode dizer, não, é claro que eu quero ficar bem. Alguém aqui, gente, racionalmente não quer ficar bem? Racionalmente, nós temos total certeza, não, eu quero ficar bem. Ficar bem é muito melhor do que ficar mal. Alguém aqui quer passar mal? Ninguém quer passar mal, racionalmente não. Mas, justamente pelo nosso inconsciente, né, por dimensões nossas que estão implícitas, elas não estão explícitas, elas não estão tão claras, mas elas são reais, elas têm força. Às vezes são crenças adotadas da nossa infância. Né? Tem uma pessoa que ela fala assim, ela descobriu que ela estava se matando de trabalhar, se matando de trabalhar. E aí ela pegou e começou a perceber o que está por trás disso. E ela começou a ver que tinham crenças, que eram crenças do pai dela, que dizia assim para ela, a vida, minha filha, é esforço. A vida é trabalho duro. Enquanto descansa, carrega pedra. Né? É um valor para o pai. E ela adotou esse valor. E aí, quando ela para ficar tranquila, algo começa a incomodar ela. E aí, se ela fizer essa afirmação assim, eu quero ficar tranquila, isso não vai colar na alma. Porque vai ter uma parte que diz assim, tranquilo? Tranquilo é coisa para os vagabundos. Tranquilo é para aqueles desocupados.
Tranquilo é para os preguiçosos. Vida é trabalho duro. Entende? É essa dinâmica. E aí, quando ela percebe isso, ela pode começar a separar essa crença e falar, poxa, nem sempre eu preciso estar trabalhando duro dessa forma. Pode ser que em alguns momentos isso seja necessário, mas nem sempre a vida precisa ser tão dura. E ele fala, viver é duro, minha filha. Quando descansa, carrega pedra. E a gente adotou crenças, nós não temos ideia do quanto que a gente tem de crenças distorcidas dentro de nós. Mas nós temos muitas. Mateus, na maioria das vezes são crenças limitantes mesmo, né? Limitantes. Ninguém tem uma crença que te faz crescer, que te faz ir. Tem também, né? Sim, mas que essa não aparece mais, né? O que faz a gente sofrer são as crenças limitantes. E aí é que elas vão aparecer pelo nosso sofrimento. Né? Então, quando a gente não consegue alguma coisa na nossa vida, está tendo dificuldade, está sofrendo, por trás desse sofrimento nosso tem uma crença limitante. Tem uma dessas crenças distorcidas que cabe a gente olhar para elas. E aí nós vamos começar um desbloqueio. Para que possa fluir e eu falar e acreditar nisso com certeza. Eu quero ficar bem. Eu mereço ficar bem. Mesmo, né, que lá as pessoas estão com a chuva lá, eu sinto muito. Mas eu vou ficar bem. Até para poder ajudá-las. Isso não é um egoísmo. O problema é seu. Ia falar uma palavra aqui. O problema é seu. Me contive que está gravando. Foi na hora, assim. O problema é seu, não é isso. Né? Eu não preciso, para ficar bem, ser indiferente. Ficar bem não é um gesto de egoísmo, mas é de amor próprio. Né? Até para que eu possa servir melhor, para que eu possa ajudar melhor. Né? O que vai ajudar a gente a aumentar a dor e o sofrimento do mundo? O que vai? Em que vai ajudar? Ah, sim, exato. A dor e o sofrimento. O que adianta se minha mãe está sofrendo e eu sofrer também e ficar aqui sofrendo? Né? É uma fidelidade negativa, né? É uma fidelidade improdutiva, mas que pode aliviar minha culpa. Uma culpa falsa, né? que diz para mim assim, que eu não posso. Como é que você pode ficar bem com a sua mãe desse jeito? Você tem que ficar mal, que aí fica tudo bem. Então, é uma distorção. E aí aqui uma coisa muito importante. Quando as obstruções estão sendo trabalhadas e removidas, então a gente já está nessa fase. Estou lá percebendo que eu quero uma coisa e eu não tenho convicção. Aquilo ali eu quero, mas não quero. Né? Eu quero ter uma boa relação com meu marido, mas não é toda a minha parte que quer, não. Né? Eu quero me entregar à vontade de Deus. Olha que coisa mais bacana. Mas não é toda a minha parte que quer, não. Tem uma parte minha que fala o quê? E se Ele quiser uma coisa que eu não quero para mim? E se Ele quiser me levar para caminhos que eu não quero ir? Eu vou me deixar? E quando eu percebo, então, esses conflitos, começam as obstruções. Que vem uma falta, nesse caso, não é uma falta de confiança, uma falta de fé. Né? E quando essas obstruções, então, estão sendo trabalhadas e removidas, quando a mente consciente formula forte e concisamente a vontade interna deve estar, até grifei aí, relaxada. E, portanto, permitir, gostou, né? Que a substância da alma seja impressa. A gente confunde muito quando a gente fala de força de vontade, imprimir um desejo, com uma pressão. Não, eu vou conseguir. Coloca uma pressão. Essa pressão, ela vem de uma vontade tensa. E toda vontade tensa, ela está carregada de medo, que é um aspecto da negatividade que vai impedir o fluxo. De obstinação. E de obstinação.
que vai impedir o fluxo natural. Então a vontade ela precisa ser relaxada. Portanto, permitir que a substância da alma seja impressa. Essa que é a dinâmica que ele está falando. Você pode então criar uma boa vida, novas atitudes, melhores experiências e eventos, cada vez em maior expansão. Esse aqui era um negocinho que movimentava, mas não deu. Movimentou? Ah, está movimentando? Ah, eu que não estou vendo. É isso. Movimentou? Que beleza. É ele abrindo a porta com uma tensão que nunca chega ao fim. Né? Eu tenho uma pessoa que ele vive me trazendo esse relato assim. Ele quer encontrar um relacionamento, mas ele quer encontrar um relacionamento, ele quer com muita vontade, mas é uma vontade tão tensa que na primeira frustração, no primeiro sinal, é um desastre, é sempre um desastre, porque é com muita tensão que ele quer, não é uma vontade relaxada. Eu quero muito encontrar, mas tenho medo. Tenho medo, eu tenho tanto medo de não conseguir, que esse querer está recheado de medo de não conseguir. Então eu vou para esse querer cheio de tensão, porque vai que eu não consigo. Eu tenho que conseguir, todo mundo tem, por que eu não tenho? Eu tenho que conseguir. Se eu não conseguir é porque eu não tenho valor. E se eu não tenho valor, quem que eu sou sem valor? Então eu tenho que conseguir. Aí eu vou abrindo as portas desse jeito. E não abre, nunca é suficiente, tudo dá errado, e eu não consigo entender por que está errado. E eu não consigo ver que a minha forma de querer está me afastando do meu objetivo. Vou repetir. A minha forma de querer está me afastando dos meus objetivos. Em primeiro lugar, olha só que bacana isso. Você deve saber e acreditar que tem direito e a possibilidade de moldar a substância criativa com a sua mente. Só vai funcionar se, em primeiro lugar, a gente acreditar que nós temos o direito de criar uma realidade nova. Será que eu acredito nisso? Que você pode criar outra realidade para a sua vida? Ou você fica esperando que essa realidade seja te dada? Que você tem o direito, nós temos o direito. E nós temos a possibilidade. Então, o pior que pode acontecer conosco é quando a gente acredita que nós não temos o direito, que nós não merecemos, e que não é possível, que nós não temos possibilidade, que nós não temos capacidade. Quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto sem direito e sem merecimento, aí nós fechamos as portas. Nessa hora, a gente fecha as portas para uma outra realidade. Vou pular um pouquinho. Portanto, o desejo, o conceito consciente, ele deve coincidir com o conceito inconsciente. Como é que eu vou saber disso? Se está coincidindo? Eu vou ter que focalizar no meu corpo, perceber as minhas sensações, né? Sentir. Só assim que eu vou saber. Uma pessoa que falou assim, eu vou falar com um amigo meu que eu não quero mais participar da sociedade com ele, né? Mas ela foi falando, ela estava gaguejando tanto para falar isso. Vou falar com ele porque eu acho que não vai dar mais certo. Vou falar com ele que eu não estou mais gostando. Tinha tanto medo, tinha tanta insegurança na fala dela. A primeira coisa que ele falasse ia destruir ela de um jeito. Então, às vezes a gente não se dá conta que as coisas não acontecem
Porque nós estamos em oposição ao que a gente quer, que nós estamos em contradição ao que a gente quer. Então, esse conceito consciente ele precisa estar coincidindo com o conceito inconsciente. Nós precisamos estar em harmonia, em concordância, essa é a palavra. Sendo assim, quando você escolher uma meta, um desejo, ou um estado dentro, o qual você deseja expandir, né? Como tópico de sua meditação, é essencial verificar se não existe conflito entre o conceito consciente e o conceito inconsciente. Às vezes a gente escuta, gente, pequenos pensamentos. Você dizer para si mesmo, né, na sua consciência, no momento que você para, relaxa, respira e diz: eu quero ter uma boa relação com meu filho. Aí para e escuta. Aí você vai ver um outro conceito inconsciente que diz assim: mas ele é chato demais. Não é assim? Mas ele é chato demais. Então, é um conceito inconsciente que diz: eu não quero ficar bem com uma pessoa tão chata assim, eu quero ficar distante dela. Porque ele é chato demais. Mas o que eu faço com isso? Ai, meu Deus, durante Essa é a terapia. Então, só da gente ver, nós vamos estar apoiados na realidade. Nós vamos sair da ideia de que se não está acontecendo, é porque ele é chato, é porque Deus não está me oferecendo a possibilidade, né? Nós vamos ter a chance de começar a trabalhar esses aspectos que não estavam sendo vistos. No caso, se eu ouço um pensamento como esse que diz ele é chato demais, esse pensamento, ele está me dando uma pista. Ele está me dando uma pista que está revelando para mim a possibilidade de uma mágoa. Você está magoado com seu filho. Possibilidade. O que ele é chato? Né? Você pode estar magoado com ele. Porque ele te respondeu mal, ele falou aquilo, pela ingratidão dele, eu esperava. Por que ele é chato? É porque ele não está fazendo o que eu quero. Uma mãe falou comigo: eu não aguento minha filha, é chata demais porque ela não me obedece. Ela não faz o que eu quero. Isso já é motivo para eu não amá-la. E aí eu posso ter a chance de ver, mas espera aí, para você amar tem que te obedecer o tempo inteiro? Essa que é a condição para ter o seu amor? E aí a gente vai poder ver os nossos limites e ir além deles. A gente não muda aquilo que a gente não vê. Então o que eu faço com isso? Quando eu começo a ver, eu já estou fazendo. Eu só mudo aquilo que eu vejo. Quando eu começo a ver, já começou uma mudança. Porque eu não tenho como, depois que eu vi, falar assim, fingir que eu não vi. Fechar o olho e negar, eu já vi. Eu vi. Isso que sou eu, que também estou criando uma oposição. Acabou. Então, quando a gente consegue imprimir na alma esses conceitos, as coisas vão fluir. Aqui, vou estender um pouquinho mais, tá, gente? Para a gente poder conseguir encerrar. Com o conceito unificado, a impressão será forte. Se eu estou unificado no meu desejo, no meu conceito, defesas escusas são desnecessárias. E assim, a substância de sua alma será capaz de deixar-se imprimir com o conceito verdadeiro. Então, do mesmo jeito que quando um conceito vem e a substância da alma está em desacordo e a gente vê o conflito, quando a gente consegue estar inteiro, olha que bonito, olha como que ele define isso. Nessa hora, você sentirá como o conceito emitido afunda dentro de você. Aquela coisa assim, calor lá no fundo. É a sensação, ele está tentando definir
uma sensação sentida, uma experiência sentida de algo que vai afundando, de algo que entra, que encaixa, olha que boa palavra, que encaixou. E tem coisas que a gente rejeita, que não encaixa. Né? Tem pessoas, às vezes, é um bom exemplo, pessoas que às vezes ela se sente tão desmerecedora, que você chega para ela e fala assim, nossa, você está bonita hoje. Aquilo não encaixa, não afunda. São seus olhos, é você que está me vendo assim. Ou então, o que você quer? Né? O que você está precisando? O que essa pessoa quer? Só pode ser uma... Né? Não, gostei tanto de te ver, sei. Vamos ver o que vai vir. Não encaixa, não afunda. Porque talvez não exista nessa pessoa o sentimento de merecimento, de autoestima suficiente. Né? Quando alguém te dá um elogio, se você recebe esse elogio, aquilo não afunda. Como uma semente que cai na terra para germinar. Olha que bonito. Se eu afirmo algo que está em acordo com a minha alma, essa afirmação vai entrar no meu coração e afundar no meu coração como uma semente para germinar. E aí ele começa a falar então nos próximos estágios que essa germinação é isso, é a gente ter paciência de que, olha, isso já aconteceu, já que isso calou, isso já aconteceu, isso já está, a possibilidade já foi aceita, então isso já está em construção. Eu não sei como isso vai se materializar, mas vai, porque já afundou aqui dentro. Pode até demorar um pouco, né? Mas vai. Até eu encontrar os meios para, por exemplo, que eu tenha um novo emprego num lugar onde eu possa ser útil de uma forma que eu me sinta reconhecido, de uma forma que seja saudável. Calou, eu vou achar. Eu vou achar. Quanto à crítica, você falou do elogio. Quando não afunda uma crítica. Quando não afunda ou quando afunda? Ou é? Quando desce redondo. Eu pensei nisso. Às vezes tem uma crítica, quando ela não afunda, a gente não liga para ela. Né? A gente não afunda. Mas tem uma crítica que ela chega e aquilo ali vai lá no fundo e destrói. Então ela está indo de encontro a algo que está mal resolvido dentro da sua vida. Né? Algo que você mesmo é e não aceita que é. Geralmente. Engraçado que eu estava pensando nisso agora, porque às vezes vem uma crítica, geralmente pessoas que te querem bem, que cala lá no fundo e fala, não, pode ser mesmo, por que eu estou fazendo tanta besteira? Né? É uma questão que muitas das vezes, para mim, Silvana, eu até agradeço a pessoa. Pode ser. Já houve situações na minha vida. Positivo, né? Nossa. Você crescer com a crítica. Exato. Né? Às vezes uma crítica é feita de uma forma construtiva e às vezes eu recebo ela de uma forma construtiva. Porque às vezes a crítica é feita de uma forma construtiva, mas eu recebo de uma forma destrutiva. Que leva a uma reflexão. Mas pode levar a uma reflexão, pode levar, se eu estou com o objetivo de crescer. Né? O terceiro estágio é a visualização. Significa que você pode realmente perceber-se no estado que você deseja atingir. Então, eu coloco o conceito, eu percebo se ele cala dentro de mim e depois eu visualizo essa possibilidade acontecendo. Né? Então, no caso de um filho, no caso de uma pessoa que você tem um relacionamento difícil e quer ficar bem, visualiza você dando um abraço nessa pessoa, você olhando nos olhos dessa pessoa, dando um sorriso e dizendo, eu quero ficar bem com você. Que bom que a gente está bem. Visualiza você estando bem com ela. Não é eu quero, não. Eu quero é um dia, pode ser a próxima encarnação. Que bom que a gente está bem. Vamos trazer para o agora. Eu visualizo essa possibilidade. Sentir-se nesse estado, isso tem um poder.
Eu estou criando uma realidade assim. Começa a se sentir no estado que você quer. Você pode experienciar a si mesmo na meditação como uma pessoa amorosa, se é isso que você quer. Em oposição a essa pessoa ressentida que você está. Realizada, se veja, se visualize realizada em oposição a essa pessoa vazia e necessitada. Alegre, contente, em oposição à pessoa ansiosa e deprimida, ou seja lá o que for que você esteja trabalhando em qualquer fase do seu desenvolvimento. E o último é a fé, que é considerar, eu estou visualizando, eu tenho um conceito, eu senti que isso calou, eu comecei a visualizar essa possibilidade e considerar então uma abertura para que isso aconteça. É considerar a possibilidade de acontecer aquilo que você não experimentou. É dar a chance de realmente acreditar. Esse é o estágio da fé. Olha, eu não sei como é que isso vai acontecer, não é o que eu estou sentindo agora, mas eu realmente acredito que isso possa acontecer, que eu posso, de verdade, ter uma vida melhor. Se a gente não acreditar nisso, nós vamos travar o processo. E aí nós vamos precisar de paciência, porque às vezes precisa de um tempo. Eu lembro que eu era um estagiário, antes de ser estagiário, eu era um aluno de psicologia, eu queria um estágio dentro da psicologia, eu estava cansado de trabalhos que me davam dinheiro, mas que eram fora da minha área. E eu falo, não, eu quero agora na minha área, eu quero trabalhar com algo que faça sentido para mim. E eu não sei como, mas vai aparecer, vai aparecer. E eu coloquei uma energia nisso. E aí um amigo meu falou, pois é, eu comecei a trabalhar com moradores de rua. Ah, esse que eu quero. Vai surgir uma vaga. Quando surgir, você lembra de mim. Todo dia que eu via ele no recreio, eu olhava para ele, dava um tchau assim. Olha eu, hein? Olha eu. Surgiu a vaga lá? Não, ainda não. Surgiu a vaga. Ah, surgiu. Pronto. Demorou um tempo para surgir a vaga. E a gente às vezes precisa de uma paciência. Quando surgiu, eu fui lá e falei. Quando acabou a entrevista, o cara me perguntou como é que eu era, o que eu acreditava. Eu danei a falar de espiritismo. Depois, quando eu saí de lá, eu falei, meu Deus, Matheus, por que você falou isso? Mas é entrevista de emprego, você tem que falar da sua crença aqui, né? Aí passou 2 semanas, o cara me ligou, achei que eu tinha perdido, né? Ele me ligou e falou, olha, eu estou te contratando, e eu estou te contratando justamente porque você falou das suas crenças. Não, na minha equipe eu tenho um bandista, eu tenho um seminarista, eu tenho um ateu e só faltava um espírita. Você está contratado. Então, foi uma experiência de criar essa realidade. Eu tinha uma certeza que isso ia acontecer, que ia ser lá, sabe? E foi legal, fiquei 7 anos lá. Essa fé, essa certeza, mas com paciência, sem aquela pressão do cara abrindo a porta. E a gente encerra então com esse slide. As verdadeiras respostas só podem chegar quando não há uma atitude fechada e medrosa. Quando existe uma disponibilidade. Porque às vezes eu faço uma pergunta, eu quero um trabalho na minha área. Tem uma resposta para chegar. E chegou, um amigo meu chega no recreio e falou, estou trabalhando num lugar legal, a resposta que eu queria, o caminho aqui. Quando existe uma disponibilidade para lidar com a resposta, seja ela qual for. Porque às vezes o que vem não é o que eu quero ouvir. Avançamos um bocadinho no tempo. Convido então vocês a fechar os olhos. E eu vou repetir esse slide com os olhos fechados. As verdadeiras respostas só podem chegar quando não há uma atitude fechada e medrosa. As verdadeiras respostas para aquilo que a gente quer transformar na nossa vida. As respostas para os caminhos construtivos da nossa vida só pode chegar quando existe uma disponibilidade, quando eu me abro de verdade para lidar com a resposta, seja ela qual for.
Então que a gente possa se abrir cada vez mais, com confiança, com uma disponibilidade sincera em lidar com a verdade, seja ela qual for. Que esse é o caminho da nossa transformação. Que assim seja. Uma boa noite para todos.